Quem aí quer restaurar o casamento, diga eu no chat, para eu saber. Quem quer restaurar o casamento? Quem está em restauração? A Dalila, Xiaomi, Lídia, ótimo, a Vivi, a Lude, a Pri, excelente. Então tá todo mundo aqui alinhado com o mesmo objetivo. Oi, Thaís, tudo bom, minha joia? Gente, olhem só. A Lídia comentou no chat. Eu sou sua mentoranda, foi o melhor investimento da vida. Lídia, glória a Deus, glória a Deus. Toda vez que eu leio isso, eu lembro da responsabilidade que Deus me deu. Gente, eu tô agora em frente, eu moro em Florianópolis. Vocês moram onde? Vamos ver do povo. Quem é do sul? Quem é de... Tem alguém aqui? Santa Catarina? Eu sou gaúcha, né? Então eu sou sulista. Meu marido é nordestino, então a gente é assim, ó, uma fusão. Nossos filhos são misturinha. Nossos filhos são uma misturinha. É metade Nordeste, metade Sul. E aí é o nosso, saiu os nossos filhos, graças a Deus. Da onde vocês são, gente? Da onde? Blumenau, vizinha, vizinha. São Paulo, já morei em São Paulo, Vive. Já morei, Pri, São Paulo capital, já morei. São Paulo capital, Vila Olímpia, nessa região. Igaratinga, Minas Gerais. Ai, Dalila, que amor. Macapá. Ai, coisa maravilhosa. Manaus, Amazonas. Rio de Janeiro. Amo o Rio de Janeiro. Ó, amo também. Amo todo o Brasil, né? Mas o Rio de Janeiro é lindo. A gente queria tanto, né? Que fosse mais seguro, assim, porque é um lugar tão maravilhoso, abençoado por Deus. Brasília, Belém do Pará, Mato Grosso do Sul, né? Que eu sei que vocês gostam de falar. Mato Grosso do Sul, que tem diferença, Macapá. Paraíba, Jéssica, tu é o quê? Conterrânea do meu marido. Maceió, moro perto, quero te conhecer. A gente fez encontro das mentorandas aqui em Floripa na outra semana, 15 dias atrás, foi maravilhoso. Teve gente que veio de Blumenau, Natal, Rio Grande do Norte, Americana, São Paulo. Que maravilha, glória a Deus, glória a Deus. Gente, eu amo trabalhar na internet, eu amo, hoje eu sou mentora, vocês vão me conhecer um pouquinho mais quem não me conhece, e eu atendo hoje o Brasil inteiro, graças a Deus e a Poca Chuí. A gente hoje, Deus colocou no meu coração que a gente tinha que fazer um projeto na internet. Por quê? Porque a internet não tem limitação geográfica. Então a gente está aqui, eu moro em Florianópolis e simplesmente o escritório que eu estou aqui, o nosso escritório, tem vista para a montanha, para o mar, assim. E eu estava aqui olhando e pensando como eu sou grata a Deus por essa missão. E o que, que tem a ver com o meu casamento, Renata? Só estou aqui porque eu quero restaurar meu relacionamento, tá contando tudo isso. Porque, gente, eu acredito que Deus tem coisas lindas para a nossa vida. E Deus mudou a minha estrutura interna. Prestem atenção, pega papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. Quem é igual a mim que tem papel e caderno? Eu sou assim, eu assisto aula, assisto material, eu oro, tudo com papel e caneta na mão aqui, fazendo estudo com as minhas anotações. Anota esse material. É aula, gente. Você está numa aula agora. Está no meio do trabalho, está no intervalo. Parabéns para você que está aqui comigo. Eu acredito completamente que Deus muda a nossa estrutura interna e Ele muda ao nosso redor. Renata, como Ele faz isso? O que você está vendo na tela? O que tem na tela, principalmente? Qual é o órgão que está aqui na tela? Que fui né, como neurocientista, eu me especializei nessa área de conhecimento para entender que quando a gente muda exatamente isso aqui, meu e do meu marido, a gente vive uma restauração. E é isso que eu vou te levar hoje, a entender como muda, Renata. Eu quero mudar, mas só a cabeça do meu marido, né, Renata? Eu quero mudar ele. Não, eu quero mudar a mim. Você quer? Você, um cérebro, muito bem. Então, gente, esse aqui, esse órgão que é o cérebro, foi desenhado, tem um design divino, eu digo, um design divino para que a gente pudesse ter tudo aqui dentro, é uma máquina, ok? Como neurocientista, eu sou da área da saúde, eu tenho mestrado em ciências médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu estudo a área da medicina, da ciência, já fazem 15 anos, né? 15 anos. E desde que eu entrei na faculdade, fiz mestrado, 4 pós-graduações. E o que eu tô querendo te dizer? Por que hoje eu tô aqui para restaurar teu relacionamento? Porque eu, com todos os títulos que eu tinha, com todas as
né, os louros profissionais. Eu me divorciei. Sim, a joia preciosa, eu me divorciei. É, e eu falo isso hoje de uma forma tranquila e assim, né? Sem chorar lágrimas, porque é uma ferida resolvida em mim. E quando eu resolvi essa ferida, eu passei por um divórcio e eu restaurei o meu relacionamento. Eu hoje vivo um casamento com meu marido, Rafa, eu tenho uma família maravilhosa, meus filhinhos, o Dom, o Ben. Quem conhece o Dom e o Ben do meu Instagram, as minhas mentorandas conhecem. Eu entendi que Deus mudou a minha estrutura interna através do meu cérebro, mudou meu relacionamento e hoje muda a minha estrutura externa. Então hoje eu vivo uma vida, meu Deus, eu falo com meu marido, meu Deus, que vida dos sonhos. Eu tô dando essa aula para vocês e aqui, se eu virar o meu computador, vocês vão ver a vista da montanha, do mar. Aqui do escritório da minha casa também eu moro na frente do mar. E o que eu estou querendo te dizer com isso? Que talvez você esteja num lugar. Quem aqui está se identificando com o que eu vou falar agora? Num lugar que você derrama lágrimas, não só físico, mas emocional. Que você derrama lágrimas, que você está aflita, que você não está satisfeita com o seu eu, você não está satisfeita com os seus resultados. A Grazi falou eu. Você não está satisfeita muitas vezes com o lugar que você trabalha, você não está satisfeita com a tua vida, sabe? Você olha para a tua vida e você diz, meu Deus, você acorda, levanta e diz, meu Deus, me dá mais um dia me dá mais força nesse dia. Mais um dia, Deus me dê força. A Elis falou, a Lud falou, a Lídia falou, a Grazi falou. E eu passei exatamente, a Josi falou, e eu passei exatamente por isso. Eu já estive sentada na tua cadeira. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul, onde eu fui criada. Não que eu não honre o lugar que eu moro, mas eu sempre tive sonho de morar numa capital. Eu sou apaixonada por Florianópolis. E era um sonho morar aqui, distante. E Deus começou em algum momento na minha vida, e é isso que eu vou te apontar. Começou restaurando o meu relacionamento, a minha família. E eu quero que você viva isso também. Quem está aqui comigo e quem está recebendo essa bênção, esse presente de Deus, diga amém. Diga amém. Quanto tempo dura, gente, a live? Mais ou menos uma horinha para você se organizar, para você botar seus fones. Estão me ouvindo bem, gente? Tá fluida a voz? Não tá com eco porque eu não tenho fone aqui. E aqui é um lugar que tem um pouquinho mais de eco. Show, perfeito. Então, minha joia preciosa, quem aqui já ouviu a frase "eu não te amo mais"? Quem aqui já ouviu essa frase? Quem aqui que já ouviu essa frase sentiu uma dor profunda? Eu sempre digo que, olha, a minha mãe já teve câncer, o meu irmão com 14 anos a gente teve câncer, a gente passou por problemas assim, ó, de doença na família, mas ver o marido dizendo que vai sair de casa, assinar o papel de um divórcio, ver o marido saindo de casa, dizendo que não dá mais, que não aguenta mais. Eu digo para você, foi uma das dores mais profundas da minha alma. Olha, a Lídia falou, eu ouvi, eu deixei de te amar e perdi a admiração. A Thaís falou, eu não cheguei a escutar, mas como ele agia, mostrava que não me amava mais. Ou seja, às vezes ele falou, ou às vezes não, uma mensagem subliminar que a gente ama. Tipo, ele deixou no ar, né? Ele me trocou, ou ele me traiu, então eu acho que ele não me amava mais, porque as pessoas dizem quem não ama mais, quem ama não trai. Quem acredita nisso, nessa crença? E eu tô aqui para te falar que isso é uma mentira. Eu tô aqui para te falar que ele disse isso, mas que ele te ama ainda. Você quer saber como reverter isso? Como viver uma experiência de amor completamente transformada como eu vivi? Eu não acredito mais, porque estou. Ah, tá. Agora você já é nossa mentoranda, né? Então agora você já acredita. Ele me repudia muito. Então é para você mesmo, para vocês que se sentem repudiadas, que foram traídas, que o marido disse que não ama mais. É para vocês essa live. Essa live é para quem quer restaurar o amor, o relacionamento, a família, esse projeto mais lindo que Deus colocou na nossa existência. Porque eu digo que família é o nosso primeiro ministério. Amém? Família é nosso primeiro ministério. Antes ele ajeita a casa, antes ele ajeita o pilar, a estrutura do ser humano, que é a família, o núcleo do amor,
Ele é a família. Antes ele restaurou minha família para hoje eu poder ter uma igreja online, para hoje eu ter a mentoria Neurosintonia, que é o método de resgate em relacionamentos, que tem mais de 2.000 relacionamentos resgatados. Mas antes ele me estruturou. Renata, quem aí faz terapia, gente? Fala a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É, gente, quem aí, comentem para mim, quem aí é... Gente, eu esqueci que eu ia falar. Eu comecei a ler os comentários e me perdi no que eu ia falar. Daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu volto. Não mais, não mais. Hoje ele falou que eu chamar. Como explica a rejeição? Terapia! Ai, obrigada! Eu amo vocês, obrigada, 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 gente. Eu fiquei toda manhã organizando a aula de vocês, estudei bastante aqui. E aí me fugiu a palavra, terapia. Quem aqui já fez terapia? O Anderson já fez terapia, a Michelle já fez terapia. Depois da neurosintonia eu parei, a Pri disse. Amada, glória a Deus. Já fez terapia, já fez terapia. Pois é. Então, o que que acontece? Você vai na terapia e a terapeuta te diz assim, não tem mais o que ser feito, ele não te ama mais, você está dependente emocionalmente, é, sabe? Ah, você tem que cuidar de você, amor próprio em primeiro lugar. E eu tenho uma notícia para te dar, eu sou cristã, sou neurocientista, então eu tenho uma visão ampla e unificada, tanto da ciência quanto da fé. Eu consigo permear e ainda mais a neurosintonia, que é o nosso método de resgate de relacionamento, que hoje você vai conhecer, se aprofundar, mas ele faz uma fusão disso, ele é um casamento disso. E eu entendi que eu tinha títulos, eu era terapeuta, eu trabalhava em clínica, eu tenho anos clinicando, mas eu só tive transformação quando eu vivi a transformação interna na minha história. Então, qual é a diferença de um terapeuta? Eu sempre digo, para você ser terapeuta, você precisa estudar muito, porque eu já fiz várias pós-graduações na áreas terapêuticas, psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, constelação familiar, eu já fiz muitas linhas terapêuticas, mas para você ser mentor, você precisa ser aquilo. Não basta você estudar. E é mais difícil, gente? O que vocês acham? Ai, Renata, estudar não é fácil. Ser aquilo é mais difícil. Por que vocês acham que ser é mais difícil do que estudar algo? Porque estudar, o nosso cérebro basta memorizar, basta você treinar o teu cérebro intelectualmente. A terapeuta falou para o meu marido seguir a vida dele, pois ele estava infeliz, ela é cristã. Está repreendido em nome de Jesus. Eu fico indignada, eu tenho vontade de chorar. Eu tenho vontade de. Ao mesmo tempo, eu fico com raiva, e aí eu peço, Senhor, me liberte do pecado da ira. E eu tenho consciência, mas é que eu fico indignada, porque hoje, para minha família, é um valor máximo. E essa terapeuta cristã, um terapeuta nunca deveria indicar o divórcio, nunca. Salvo em alguns casos de agressão, mas eu não quero entrar em mérito, porque não é a maioria aqui. A maioria não é isso. A maioria é outras coisas, ok? Cancela, 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 perfeito. E aí, eu, Renata, fico muito indignada. A família, ela é um valor máximo para mim cristã. Então, como um terapeuta vai falar isso? E eu sempre digo, sabe por que foi mais difícil eu me colocar na cadeira de transformar? Porque eu tive que transformar aqui. E quando eu transformei aqui, e eu transformei aqui no meu marido, Renata, nossa, transformar, que coisa difícil, deve ser difícil a neurosintonia. Minhas mentorandas, falem no chat se é difícil. Não é difícil, quando tem o jeito certo, tu tem... Não é, a Josi falou, a Dalila falou. Dalila, o que aconteceu com você? Me conta, que a gente teve mentoria ontem. Conta para eles o que aconteceu depois que você teve o acompanhamento certo, a direção certa, as técnicas certas que eu vou dar para você hoje nessa live. Querem uma técnica ao vivo? Eu vou fazer uma técnica com vocês ao vivo e a cores. É fácil e muito satisfatório. A Pri, linda, te amo. Super fácil e prazeroso. Dalila me contou também ontem na mentoria o que aconteceu no final de semana com o teu marido. Aquela situação que você me contou que eu amei.
Quando a gente tem técnicas corretas, depois da neurociência virou chaves em mim, a gente consegue transformar o nosso cérebro e transformar o cérebro dele e voltar. Ele volta a sentir vontade de ficar com você, ele volta a sentir prazer com você, ele sente vontade. Quem quer isso, diga eu. Só vou falar para quem disser eu. Só vou falar para quem disser eu. Eu, amiga maravilhosa. Ou seja feliz e esqueça ele. Cancela, cancela, cancela. Meu Deus, tá repreendido, né? Eita, repreendido em nome de Jesus. Meu Deus do céu. A Lu falou, minha terapeuta falou que como meu marido me traiu e saiu de casa para morar com a amante, não foi a primeira traição, então é caráter, não muda. Então, indicação no caso de divórcio. E eu tenho uma notícia para contar para vocês. Traição não é falta de caráter. Eu tenho certeza absoluta, anota no teu material. Traição não é falta de caráter. Confia em mim. Eu te peço 3 meses para você me ouvir. 3 meses para você estar do meu lado. Você diz sim. 3 meses. 3. Para me ouvir. Para seguir o meu método. Para seguir a minha orientação. Depois tu tira tuas próprias conclusões. A Dalila falou aqui. Olha o que a Dalila falou. Maravilhosa Dalila Werneck, minha mentoranda. A gente foi tomar sorvete juntos em família. Eu, ele e nossa filha. E a outra filha dele. Quanto tempo isso não acontecia, Dalila? O quanto parecia distante esses momentos na tua vida? Por que eu tô falando isso? Porque eu quero te mostrar que existe esperança, que Deus recompensa quem não desiste. E mais do que isso, que Deus coloca pessoas e caminhos certos. Você crê? Coloca aí, eu creio. Deus recompensa quem não desiste. Anota, tô falando para alguém aqui? Tô falando para alguém aqui? Primeiro, Deus recompensa quem não desiste. É um lema, é um mantra na minha vida. E Deus recompensa. Hoje, eu dando essa aula para você, olhando para essa vista maravilhosa, eu penso, Deus recompensa quem não desiste. Olhando para o meu marido, na qual eu sou completamente apaixonada, olhando para os meus filhos, para minha vida, hoje eu digo, Deus recompensa quem não desiste. Segunda coisa que eu tenho para te dizer. Segunda coisa que eu tenho para te dizer. Todo e qualquer tipo de relacionamento pode ser restaurado. Todo e qualquer tipo de relacionamento pode ser restaurado. Eu. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus que recompensando quem não desiste. Não, olha, a Dalila falou, isso não acontecia há 6 meses desde que nós tínhamos terminado. Quanto tempo de neurosintonia, Dali? Quanto tempo, minha joia, de neurosintonia, eu e você? Ontem, quando ela me falou na mentoria, eu falei, cara, é uma maravilhosa. E vários outros, né? Você viu quantos resultados? Vários. Eu recebo um depoimento de 4 a 5 depoimentos todos os dias na neurosintonia, de casamentos transformados. Olha o Matheus, voltando a sair aos poucos com minha esposa, passando a noite juntos. Ela ainda não fala em tal, o que eu faço? Nossa! Matheus, é o próximo passo, é o próximo nível. Gente, passar a noite juntas não é uma evolução para quem não tinha nada? 3 meses de restauro de relacionamento. Amém, 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 amém. Que lindo, lindo, lindo demais. Vamos lá, então? O que significa quando... Agora eu quero que vocês não comentem mais no chat, só se eu pedir, para vocês prestarem atenção e não perderem nada aqui. Ok? O que significa realmente no cérebro do seu amor quando ele ou ela diz, eu não te amo mais. Ok? Então, eu sou especialista em restauração de casamento, já restaurei meu casamento há 4 anos atrás, no início não, já estava, né, um tempinho aí com meu marido, ele saiu de casa, eu me vi grávida, sozinha, quebrando um segundo relacionamento, porque eu achei que se eu trocasse, eu saí do primeiro relacionamento achando que o problema era meu marido, meu ex-marido. Quem aqui se identifica? Nossa, eu terminei achando que o problema era ele. E depois, não sei, minha vida não anda. Eu me dei conta que, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Eu me dei conta disso. Primeira coisa, quebra o orgulho. Deus está te falando, quebra o orgulho. Reconhece que você precisa começar. Fala a Deus, gente. Toda vez que você tiver uma sacada, você diz fala a Deus ou tá pago, ok? Deus está te dizendo, fala a Deus, fala a Deus, fala a Deus, fala a Deus, tá pago. Que você precisa, a primeira coisa que você precisa fazer é quebrar o orgulho. Quebra o orgulho, olha para ti e diz, tem alguma coisa errada comigo.
Quem aqui consegue reconhecer com humildade isso? E quando tu vai falar, fala em voz alta, onde você estiver agora, diz, o problema sou eu. Nossa, Renato, o que que vai acontecer comigo? Meu Deus. Testa. Vamos todo mundo junto, fecha os teus olhos, se você puder, não estiver dirigindo, óbvio, né? Fecha os teus olhos. E eu quero que agora, em 5 segundos, você diga: o problema sou eu. Ou o problema está comigo. Para você não carregar culpa. O problema está comigo. Feche os teus olhos e libera isso. O que que você vai começar a sentir? Pode ficar de olhos fechados se você conseguir, 5 a 10 segundos. Com essa sensação, o problema está comigo e eu vou começar por mim. Eu vou começar por mim. Eu vou começar por mim. Diga isso. O que você vai conseguir começando a sentir no teu corpo? O que o teu corpo vai liberando? O nosso corpo, ele traz manifestações físicas. Primeiro ele começa no físico, depois ele entra no emocional. Eu estudei, a gente acessa o espiritual, Deus fala com a gente acessa o físico e acessa o emocional. Esse é o nosso tripé, essa é a nossa tríade. Tenho quebrado meu orgulho, eu reconheço, reconheço. O que você começou a sentir depois de liberar isso, depois de falar isso para tua mente? Quais são os sintomas físicos? Traz para mim no chat. O que o teu corpo está manifestando? Traga para mim, traga para mim. Porque o nosso corpo, ele tende a fazer o quê, gente? Ele tende a entrar em resistência com essa informação. Mas só, olha, dor, alívio, isso, algumas sensações. Dependendo do nível da resistência mental, da resistência neurocerebral, neuro do cérebro e das conexões neurais, ou seja, dos nossos neurônios, não vou entrar em coisas profundas como neurocientista, mas eu só posso te dizer, resumo da ópera, o nosso cérebro resiste. Meu corpo fica tenso, vontade de chorar, fraqueza no corpo. Estão sentindo? Estou sentindo só do fato da gente estar aqui. Em meia hora juntos, 20 minutos juntos. O que que acontece? O teu corpo está manifestando algo. As tuas emoções estão retando algo, mas o Espírito Santo de Deus está te dizendo que esse é o caminho. Amém? Quem aqui está dizendo, meu Deus, é verdade? Eu sempre digo que Deus coloca ferramentas. Deus coloca ferramentas. Anota essa informação no chat, para o teu cérebro memorizar. Deus coloca ferramentas. Eu, Renata, descobri isso. Por quê? Por que eu tô dizendo isso? Porque quando meu marido saiu de casa, ele enrolou as trouxas dele, botou na sacolinha, tirou a aliança, jogou na mesa, na minha frente. Eu grávida, vi ele em Florianópolis, nós morávamos naquela época, porque a gente morava em Floripa, saiu de Floripa e voltou agora. E aí ele descendo o elevador, eu entrei em prantos. Eu jejuava, eu orava, Deus coloca ferramentas, quebrando meu orgulho, glória a Deus, glória a Deus. E eu achava que, não, eu tinha que jejuar e orar. Gente, jejuar e orar, nós temos uma igreja online, meu marido é pastor na igreja online. A gente sempre diz, tanto que a nossa igreja é diferente das demais, porque a gente trabalha ferramental. A conexão com Deus, sentir Cristo em nós é o início, é importantíssimo. Mas a partir daí, Deus coloca ferramentas, porque a cura, ela é ferramental. Ela cura. Eu sei porque eu vivi isso, gente. Eu jejuava, eu orava, eu cristã, convertida, descia as águas do batismo, mas Deus, depois da minha entrega para ele começou a colocar ferramentas. Deus coloca anjos, Deus coloca pessoas. Deus coloca pessoas, amém? Amém? Você acredita? Amém? A nossa vida começa a fluir. Fez sentido o que eu falei até aqui? Gostaram? Estão gostando, gente? Tá fazendo sentido? Então, antes, né? Antes de eu começar, não, já comecei. Eu já pedi para vocês, né? Mas eu já fiz uma bela de uma introdução aqui. Eu quero que você cite para mim no chat qual dessas 3 situações, 1, 2 ou 3, ok? Para eu entender o que você precisa que eu te preencha aqui hoje. Vamos lá. Número um, que cena você vive hoje? Ele disse que não me ama mais. Meu amor disse que não me ama mais. Esse, eu. 2, o meu amor está frio e distante, mas ainda não falou nada. Tipo, tem aquele clima em casa e tal, mas assim, eu sinto um negócio meu no ar. 1, 2 ou 3. Ou 3. Meu amor foi embora e parece que não tem mais volta. 2 ou 3. Tem 2, tem 3, tem 2, tem 3, tem 3, tem 2, 1 e 3. Ele disse que não me ama, saiu de casa. Ok. Todo mundo em algum grau se identificou com algum desses? Nenhum dos casos não está aqui? Se identificaram, né? 1, 2 ou 3? 1, 2 ou 3? Ok. Então tá, ótimo, entendi. Se identificaram, né? Para isso que a neurosintonia funciona. É isso que a gente vai resolver em você.
É isso que faz com que, de fato, a gente utilize as nossas ferramentas. Querem técnica ao vivo hoje? Querem ferramenta ao vivo, gente? Eu vou aplicar em vocês. Sim! Então, eu vou aplicar uma ferramenta depois, uma técnica também. Tá? Maravilhoso. E aí, minha joia preciosa, quem tá aqui pela primeira vez, ou, né, ou ainda não sabe, tu tá falando da neurosintonia, eu não sei. Pela primeira vez, diga eu, ou eu quem não é minha mentoranda. Só quem é minha mentoranda, não é minha mentoranda. Só quem não é minha mentoranda, diga eu. Lu de primeira vez, E de primeira vez, Adai primeira vez, B a primeira vez, Moto, eu primeira vez. Muita gente, ótimo, ótimo. Só para eu saber se Priscila, Beatriz, a Vivi, Cíntia, ok. Bora lá. Prestem atenção, Lu, Vênia. Você possivelmente já tentou muitas coisas para restaurar teu relacionamento, não é? Muita, Renata, é verdade, faz todo sentido. Quem já tentou conversar? Ah, fazer conversa, porque foi no terapeuta, assistiu um curso que disse que o problema dos relacionamentos é falta de diálogo. Não é, Renata, não é falta de diálogo. A falta de diálogo, o diálogo no relacionamento é a cereja do bolo. Anota no teu material. O diálogo é a cereja do bolo. Hoje eu tenho um excelente diálogo com meu marido, porque o bolo tá pronto. O bolo tá pronto. Belo de um bolo, belo de um recheio, uma bela de uma cobertura. O que eu boto? A cerejinha do bolo. Ele é consequência, ele é o topo do iceberg, o topinho. Chocado, gente? Prestem atenção, gente, sem conversar no chat, senão vocês não vão ouvir. Senão vocês vão começar com a historinha. Prestem atenção. Já conversei demais, a Vênia falou. Olha só falem sobre o que eu tô falando, tá? Deixei de ser esposa, agora sou iFood. Ele só quer para comer. Não entendi o que ela quis dizer. Vocês entenderam o que ela falou com iFood? Só quer para comer. Como tu te sente? Usada. Não vai dizer usada. Eu sou mulher. Eu sou mulher. A mulher, ela tem um pico. Ela tem um pico hormonal, pico de libido uma vez por mês no período ovulatório, ciclos ovulatórios, a gente estuda, né? Durante os períodos lúteo, todas as fases lútea, elas vai sentir o quê? Um pico lá no período ovulatório. E o homem com a testosterona alta todos os dias. O homem, como a gente diz, tá sempre pronto. Vem. E a mulher, o que? Se sente usada. iFood, olha, a Vênia falou, péssima trocada, choro sempre. Quem aqui se identifica com o que a Vênia está falando? Gente, não precisa ter medo de falar, sem apego à história. Todo mundo, eu já me senti assim. Só para vocês terem uma ideia, meu marido tinha vício de pornografia, tá bom? Ele usava pornografia de 5 a 7 vezes por dia. Eu ia ouvi-lo usar aquele vício no banheiro. Não tem vergonha. Eu tinha clínica, eu tinha um monte de título, eu tinha mestrado, eu era cristã e eu vivi isso dentro da minha casa. Então eu sei exatamente o que ela está falando. E aí, gente, tentou conversa, tentou terapia, tentou ficar em silêncio. Renata, não sei mais o que fazer. Ou eu falo ou não falo, eu brigo ou não brigo, nada adianta. Quem aqui se identificou com isso, diga eu. Diga eu. Lota o chat com eu só para entender que vocês. A Mariane, eu. Quem mais eu, gente? A Lídia, eu. A Lude, a Jai. Não é uma falha sua. Não é uma falha sua. Presta atenção, eu vou chegar na linha de raciocínio. Sabe o que está acontecendo de verdade? Sabe o que está acontecendo de verdade? Olha só. Você aprendeu errado. Anota. Quem foram os teus professores de relacionamento? Meu Deus, Renata, fala Deus. Quem foram os teus professores de relacionamento? Teus pais? Os teus amigos? As tuas amigas? Ninguém? Quem foram teus professores de relacionamento? Olha essa Raquel, ninguém. Nossa, meus pais. Aí tu te deu uma, daí caiu uma ficha, né, Dai? Caiu uma ficha, fez um download, assim, meu Deus. Agora eu entendi. Quem mais, gente? Quem mais? Prestem atenção. Lar totalmente disfuncional. Olha que a Dai trouxe isso. Ninguém. Ninguém. Meus pais, ninguém, ou meus amigos, ou o que eu vi por aí. A coisa mais importante na nossa vida.
com um referencial baixíssimo, que é o mundo, os pais, os amigos, os conselhos de Instagram e os terapeutas fracassados em relacionamento. Não, a tua cabeça tem que estar explodindo com essa informação. Quem foram os teus professores? A instituição, família, é a coisa mais importante da nossa vida. O amor é a coisa não só mais sagrada, mas mais incrível na nossa vida, porque eu não sou uma mentora que fala o casamento como uma coisa, tem que ser responsabilidade, tem que ficar, porque tem que ser um cara responsável. Não, minha joia. Nós estamos falando do amor. Amor é o quê? Amor é o quê? O que que amor é? Amor é um sentimento. Amor é gostoso. Amor deve ser leve. Amor deve ser fluido. Amor deve ser a coisa que tu diz, meu Deus, eu amo meu marido. Nossa, Renata, tu vive no Alice no País das Maravilhas. Não, parece que tu tá lá no conto da Disney e é mentira. Não é assim que se vive em relacionamentos. Eu sempre digo, falem por você. Eu, Renata, todo mundo que fala que relacionamento não é assim, é fracassado, é frustrado em relacionamento, engessou o relacionamento. Amor é sentimento. Eu posso te falar uma coisa? Posso falar a verdade para você? O meu casamento é um casamento margarina. Eu não estou dizendo que é perfeito, porque perfeição só divina. Mas eu vivo um relacionamento onde eu e meu marido. Ai, Renata, parece que está se fazendo aqui contando isso. Então venha na minha casa, conviva comigo. Pede para as pessoas que estão próximas a mim. As minhas amigas dizem, eu nunca vi um casamento como o de vocês. Nossos amigos dizem, a minha família diz, meu Deus, a Rê e o Rafa são apaixonados. Pede para o meu irmão e minha cunhada que conviveram com a gente no final de semana, foram dormir na minha casa. Tanto que eu falei, nossa, a gente, Rafa e eu estamos juntos há tanto tempo, e tal, contando para ela que a gente estava no aniversário de casamento e tal. E aí ela falou assim, de tempo juntos, né, não de casamento. Casamento a gente casou em agosto. Depois oficializou em agosto, né, mas no início. Ela falou, nossa, Rei, muito amor, né? Ela falou, gente, eu vivo um casamento de química. Química, química. Vou botar bastante fogo em vocês, para vocês desejarem isso também. Gente, parem de ficar comentando. Parem de ficar comentando historinha, tá? Prestem atenção no que eu estou falando. Estão prestando atenção? Tem que prestar atenção no que eu estou falando. Só responder isso, porque senão tu vai te perder do foco. Tá bom? Ó, prestem atenção. Vocês acreditam que um relacionamento pode ter química, pode ter fogo, paixão, química, desejo, sexo, bom, de qualidade? Sim ou não? Eu só quero quem quer isso para sua vida. Pega dali. Quero profetizar sobre a tua vida, o que eu vivo. Química, fogo, paixão. Renata, tu não tem só a libido uma vez por mês? Como se faz isso? Calma, vou te explicar. É bom demais para ser verdade. Aí para de ser otimista, por isso que tu não vive na tua vida coisas boas, porque tu pensa isso. Minha joia preciosa, se tu muda teu cérebro e tu aceita que tu pode viver mais da vida, Deus vai te mostrar os caminhos. Eu vou repetir para você não esquecer essa frase de efeito de impacto. Se você decide que você pode viver mais da vida, do amor, do teu relacionamento, do teu casamento, Deus vai te dar todo o caminho, todas as ferramentas. Recebo, eu quero, amém. Quem quer? Quem quer? Você quer? Você quer que eu seja tua mentora e te guie nessa jornada? Você quer? Você acredita em mim? Confia em mim. Eu vou te dar o caminho que eu fiz. Relacionamento de química, nós temos 2 filhos, nós somos parceiros como pai. O Rafa, muitas vezes, que eu estava no puerpério do bem, a gente tem o Dom de 4 anos e o Ben de 1 ano. Então, os dois na escola agora. A gente colocou eles em meio turno para eu conseguir dar minhas aulas, minhas mentorias e tal, mas a minha família é meu projeto número 1. É o projeto da minha vida. E a partir de eu aplicar na minha família tudo isso no meu casamento, eu ajudo as minhas mentorandas. Porque Deus colocou. Depois de eu restaurar minha família, eu restaurei meu relacionamento com 3 meses, depois que eu apliquei, eu criei essas técnicas e sofri. Meu marido saindo de casa, ele voltou para casa, voltou apaixonado. E a gente teve, né, teve o nosso primeiro filho, eu estava grávida na época, depois teve o nosso segundo filho, e a gente só melhora, graças a Deus. Então, o que eu quero te dizer, Deus colocou na minha vida. Eu te fiz cientista, transborde na vida de outras pessoas. Eu tenho uma missão de restaurar 220 mil famílias. Você quer ser a próxima? Você quer ser a próxima? Meu casamento de companheirismo, de química, de fidelidade, o meu marido. Nossas mentorandas sabem o que o Rafa diz em mentoria. Ele é mentor também hoje, graças a Deus.
Ele disse, eu sou apaixonado pela Renata. Ele fala isso na frente de todo mundo. Esses dias eu tava no mercado, gente, na fila do queijo. Eu fiquei até com vergonha, eu sou envergonhada. E ele na fila do queijo, ele, quem tá vindo aí é a mulher mais linda desse mundo. Ele fala bem nordestino, assim, mulher mais linda desse mundo. Ai, e todo mundo começou a me olhar. Tu imagina teu marido falar isso? Vocês imaginam? Tu quer viver isso, gente? Eu quero, é lindo de ver o amor de vocês, minha mentoranda maravilhosa Sul, minha joia preciosa, agora você vai entender. Anota, vamos para informação técnica, depois eu vou fazer mentoria, tá? Gente, quem aqui quer ser minha mentoranda? Quem quer? Eu vou abrir uma oportunidade para ser minha mentoranda, para começar na minha mentoria, a gente já começar a restaurar teu casamento hoje mesmo. Diz eu quero, eu quero. Querem? Querem que eu fale da minha mentoria para vocês depois? Então vamos lá. 4 coisas que faz o teu marido. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero muito. E glória a Deus. Então vamos lá. Olha só, no final eu vou falar, vou abrir algumas vagas só, tá? Mas presta atenção. O que acontece no sistema límbico dele quando o amor desliga? Você vai entender. O que é sistema límbico? Meu Deus, que nome é esse, Renata? Sistema límbico é o nosso sistema emocional. Dentro do nosso cérebro tem uma área chamada sistema límbico. Eu estudei isso na neurociência. Isso que dá uma falsa sensação de que o amor está desligado. Mas a gente aprendeu, assim como eu aprendi que ele estava desligado, eu aprendi como religar. Você quer religar o amor? O sistema límbico do cérebro dele? Quero, Renata. Então vem comigo, comenta eu quero. Segundo, por que ele diz eu não te amo mais? Qual é a origem dessa fala dele? Raramente significa o que parece. Não, mas ele disse que não tem mais o que fazer. Quem aqui é minha mentoranda e já viveu a experiência de ter ouvido do marido antes? É verdade, ele dizia que eu não queria mais saber. E eu voltei a me conectar com ele depois da neurosintonia. Coloca eu aqui. Eu já sou na minha. Olha aqui quantas minhas mentorandas. Gente, olha aqui minhas mentorandas. A Dalila disse que ouviu um não, que ele não queria mais saber e se reconectou com ele depois da neurosintonia. A Fran Costa, a Xiaomi, que eu não sei qual que é o nome, minha joia, coloca ali para eu te identificar. A Suzana Souza, o Anderson, a Josi, aqui, na frente de vocês. Ou seja, acredita porque funciona. O erro que a maioria das 9 em cada 10 mulheres vive nisso. Maria Ernestina, linda, maravilhosa. E o primeiro movimento que vai ativar a reconexão emocional entre vocês, tá bom? Vamos lá. Qual é a frase que destrói a tua alma? Não te amo mais. Como eu falei para vocês, não dá mais, não quero mais saber, tirar a aliança e pá, botar na mesa, foi a cena mais doída da minha vida. E o que isso significa? Anota esse termo, bora lá para a parte técnica. Desconexão neuroemocional. Depois de estudar neurociência, depois de fazer a pós-graduação, e fiz com muita intensidade na época, eu me inscrevi na pós-graduação e eu investi 15 mil, e eu não tinha, estava falida, também fali, depois que eu terminei o meu relacionamento, eu fali, eu tinha clínicas porque eu estava emocionalmente destruída, meu sistema emocional, ele levou todos os outros problemas juntos, então eu não conseguia ter energia, atenção, para quem aqui já viveu isso, diz, meu Deus, Renata, é verdade, parece que eu tô ansiosa, parece que eu fiquei depressiva, parece que eu não consigo mais pensar em nada, parece que o meu corpo só pensa nisso, é um sistema de alerta, ativação de luta ou fuga é o alerta. Então o cérebro, quando ele fica no sistema de alerta cerebral, ele não consegue desviar daquilo que para ele está doendo. Então ele te sinaliza uma dor e ele entra no modo hiperfoco. Fala Deus, neurosintonia para a vida, glória a Deus, ele entra em estado de hiperfoco, então ele só quer resolver o que está doendo, tipo, dói, 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 olha para isso, olha para isso, fala Deus, gente. Então, o que causa? Né? Eu entendi, estudando neurociência e neurosintonia, que eu precisava mudar meu cérebro. Eu investi 15 mil reais na época e eu comia com farofa no café da manhã. Como eu já era da área de saúde, eu pude fazer me inscrever nessa pós-graduação, mesmo que eu não tivesse dinheiro. Porque eu pensei, Deus, presta atenção. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não consigo. Mas o que eu vou fazer agora? Deus vê a tua dedicação. Deus conhece o teu coração. E Ele vai colocar quando você dá um passo de fé, Ele coloca o chão. Eu vou repetir. Estou falando para alguém aqui? Quando você tem fé, Deus coloca o chão. Quando você tem fé, Deus coloca o chão, porque Ele vê a sua fé. Como Jesus diz na Bíblia, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Quando tu tem fé, Deus coloca o chão, Ele coloca o próximo passo. Quem aqui já viveu isso na vida? Dizer a verdade.
Fala a Deus, fala a Deus, fala a Deus, fala a Deus. Então eu não tinha dinheiro, eu consegui um dinheiro para dar uma entrada, graças a Deus. Tanto que hoje eu quero muito sempre facilitar para as minhas mentorandas, para elas conseguirem, sabe, entrar, porque é um negócio que depois vai transformar a vida. Depois Deus recompensa, Deus dá um aumento, Deus faz não sei o quê. Foi o que aconteceu comigo. A minha vida foi transformada financeiramente também. Por que eu tô falando disso? Porque eu entendi que o meu problema com meu marido era no cérebro, era através da neurociência. Presta atenção, presta atenção, presta atenção, gente, presta atenção aqui. Não, agora eu não vou responder dúvidas, gente. Agora eu vou te dizer. Desconexão neuroemocional. Quem aqui já ouviu falar disso? De sim ou não? Enche aqui no chat. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim ou não? Caro, não é caro. Caro é ser infeliz, né, minha joia? Não é caro. Caro é ser infeliz. Eu já tinha gasto 40 mil reais em terapia. 40 mil. Eu ia fazer uma terapia de R$ 1.000 por mês. Sabe o que aconteceu comigo? Psicanalítica era a minha linha terapêutica. Eu terminei divorciada. Divórcio foram R$ 5.000 e toda a divisão de bens. Prejuízo médio estimado de R$ 300.000. E, não, fora que dinheiro não é, nem é, porque senão onde está o teu coração está o teu tesouro, né? Onde está o teu coração está o teu tesouro. Se o coração está no dinheiro, esse é o tesouro dos céus e Deus repudia isso. Mas agora pensem, isso também interfere e mostra que é um prejuízo emocional. O que adianta? Eu tinha caminhonete nova, gente. Eu tinha um closet cheio de roupa. Vale a galinha toda, gente. A gente paga sem ver, funciona demais, é maravilhoso, vale muito a pena, glória a Deus. Voltando para o relacionamento, o que causa o problema, quero que vocês anotem no material de vocês. Anota. Chama-se desconexão neuroemocional. O que é isso, Renata? Não é falta de amor. Foi isso que eu descobri estudando a neurociência. É o sistema de recompensa que desativou. Eu vou repetir, é o sistema de recompensa. Que recompensa? Pois é, o cérebro dele não te vê mais como uma forma de prazer. Quem aqui tá com o cérebro explodindo? Eu vou repetir. Eu vou repetir. O teu cérebro, olha, Joyce, amada, o teu cérebro e o cérebro dele não se veem mais como uma fonte de prazer. Renata, tu tá falando só sexual? Calma, eu vou chegar lá. Também, mas não é o principal. Não é o principal, porque a Vênia me falou assim: nossa, mas ele me busca para prazer sexual. Não é só isso. Esse é um resultado do sistema de recompensa desconectado. O que a gente faz na neurosintonia através das nossas ferramentas? Reconecta. Vocês tinham, olha, Fran, vocês passam de desconexão neuroemocional, a gente leva vocês como uma ponte para conexão neuroemocional. Conexão é a convivência melhora, o sexo melhora. Assim, é um negócio, a fidelidade melhora, porque ele não, quando você ativa o sistema de recompensa no cérebro dele, ele não tem vontade de olhar para outra. Ele olha para outra, meu marido sempre diz. Às vezes nós estamos numa praia, a gente mora em Floripa, daí passa uma mulher com, nossa, corpaço, sabe? E eu, né, digo para Deus trabalhar em mim é inveja, não quero ter inveja. Eu digo, Deus, né, porque a gente tende a olhar e criticar, até com uma autoproteção. Estão pegando? A gente critica outra mulher, por quê? Porque a gente parece que a gente se valida mais, a gente quer se sentir moralmente melhor que a outra, porque ela é bonitona, mas eu sou inteligente. Porque o nosso ego, né? O nosso ego quer o quê? Quer amenizar para nós mesmos que a gente tem valor e o outro não tem valor. Então, fala Deus, porque a gente tem inveja. Então, às vezes está passando uma mulher, eu só sei disso, não só porque eu sou cristã, porque Deus trabalha em mim inveja, mas porque eu tenho consciência disso, como neurocientista, mudou a minha vida. Entender isso? Eu falei, cara, é só meu ego, o meu cérebro, tá querendo me validar e desvalidar o outro, diminuir o outro. Fala Deus, a Fran falou. Oh, meu lindo, até voltou nas minhas redes sociais, glória a Deus. E aí eu olho e falo, ah, essa mulher é bonitona, né? Dá um pouco, às vezes dá um incômodo inicialmente, mas eu trabalho isso, de Deus trabalha isso em mim, cura isso em mim. E eu falo, nossa, mulher bonita, né? Eu falo pro Rafa, tipo, uma coisa que tá muito ali na frente, assim, falar ah, que corpão. Ele sempre diz, não tem mulher mais linda que você. E ele desvia o olhar. É isso que o meu marido faz. Você imagina o teu marido assim? Que não passa uma e ele fica assim, com o rabo do olho, olhando? Então, o que aconteceu, gente?
Quando você tem conexão neuroemocional, você tem química, você tem fidelidade, você tem parceria, você tem um homem que quer ficar do teu lado por desejo, porque ele quer. Ele se torna automaticamente mais responsável do teu lado. Ele quer formar família contigo. Ele quer viver uma vida do teu lado, de companheirismo, de parceria, de amor, de fidelidade, de exclusividade, viver uma relação monogâmica como Deus nos fez parecer. Eu sou contra relações poligâmicas. Ai, dois, três, pelo amor de Deus, um absurdo isso, né, gente? Deus nos fez para relações monogâmicas. É melhor dois do que um. E a palavra de Deus diz muito clara, lá em Eclesiastes, são um cordão de três cordas, o amor. Por que três cordas? Quem é que entendeu? Deus no centro, o homem e a mulher. Três cordas, o amor. Deus no centro, o amor e a mulher. Fez sentido, meus amores? Estão gostando? Comentem para mim se vocês estão gostando, ok? Então, o que que acontece? Sim, ótimo, perfeito. Olha só que legal, olha que massa, gente. Amando, obrigada, meu amor. Então, olha só, o que realmente acontece no nosso cérebro? O que acontece? Uma análise neurocientífica da conexão. Ficaram bonitinhos os slides, né, gente? Quando eu olhei, eu falei, ai, bonitinho demais, o design fez muito bonitinho. Para vocês, porque vocês merecem o melhor. Olhem só. Eu vou começar pelo desconectado, tá? Vou começar pelo lado desconectado para ir para a parte boa. Vou começar pelo pior para ir para o melhor. Quando vocês estão desconectados, olha, essa parte meio cinza, né? O cérebro desconectado de um casal, ele tem três questões. Ele tem dopamina baixa. O que é dopamina baixa? Já ouviram falar de dopamina? O hormônio do prazer. Logo, quando ele tem baixa dopamina do prazer, ele aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o antagonista. Eles são antagonistas. Quando eu tenho uma dopamina baixa, eu tenho estresse alto. Isso aí a gente mede em exames de imagem, eletroencefalograma ou exames séricos. A gente chama. O que é sérico? Eu que vivo da área da medicina, né? Exames de sangue, tá? Não quero entrar nesses termos técnicos para não ficar difícil para ti. Resumo da ópera. Quando o cérebro de um casal está desconectado, estão pegando, gente, ou está difícil? Minha explicação. Eu gosto de ser uma professora bem simples, uma mentora bem simples. Ok? Estão entendendo? Diz sim, estou entendendo. Quando o cérebro do casal está desconectado, a dopamina está baixa, o hormônio do prazer está baixo, o estresse está alto, logo ele sente você como pressão. Se ele sente você como pressão, o que ele quer? O que ele quer? Sim, estou entendendo, ótimo. Ele quer o quê? Distância, ok? Você é uma professora ótima. Ai, amada, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus colocou isso para mim também, que eu tinha uma veia professora. E por isso que eu amo hoje dar aula sobre isso. Só que sobre o amor, sobre a família, coisas que têm um peso eterno, né? Glória a Deus. E aí, gente, olha só. Vamos ver o cérebro douradinho aqui, do outro lado, ó. Igual uma joia preciosa, como eu chamo minhas mentorandas. Olhem que legal, o cérebro de uma joia, de um casal, joia. O cérebro conectado, agora vocês estão conectadinhos. Qual é a diferença? Em vários estudos científicos, a gente percebeu, eu fiz uma leitura profunda, eu estudei neurociência e eu fiz aplicado a relacionamento. Eu desenvolvi um estudo extra, busquei estudos científicos extras, nas maiores referências, revistas, publicações internacionais sobre relacionamentos amorosos, conjugais, e eu vi que o cérebro do casal que está conectado, ele tem dopamina alta. Meu Deus, Renata. Meu Deus. Tá pegando, gente? Qual é a característica? Um cérebro do casal conectado, ele tem alta dopamina. Eles foram mensurando, fazendo exames de imagem séricos e colocaram casais. Colocaram dois grupos de casais que estavam desconectados e que estavam conectados. Os que estavam conectados tinham mais liberação dopaminérgica, principalmente se expostos a uma imagem da pessoa, por exemplo. A pessoa deita naquela maca lá, coloca os eletrodinhos, faz todo sentido, diz a Raquel, glória a Deus. E aí, elas colocaram uma foto na frente do amor da vida dela. E aí olhou. Quando ele olhando a foto, o cérebro captou a liberação de dopamina. Tipo, coloca o Rafa, uma imagem do Rafa agora na minha frente. Nossa, eu vou sentir um negócio, assim, ó, prazeroso. A pergunta que eu te faço, aqui tá sacada, aqui tá ouro. A pergunta que eu te faço, quando tu lembra do teu marido, tu sente isso
Ou tu sente medo? Tu sente ansiedade? Tu sente rejeição? Meu Deus, Renata, tu tá falando comigo. Tu sente mal-estar, tu sente saudade, tu sente ansiedade, tu sente tristeza. Quem aqui caiu, não a ficha, o orelhão inteiro? Se tu libera esse sentimento no teu cérebro, tu desconecta cada vez mais dele. Entenderam? Quem pegou, quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Eu vou repetir, olha a cabeça da Joyce explodindo. Hoje sinto muito amor, amada, a Su. Por quê? Porque ela é minha mentoranda. Suzana é minha mentoranda da mentoria Diamante. Ela tem acompanhamento que é individual. A gente conseguiu entender qual era o problema da Suzana. Quando a gente sente rejeição, lembra do marido, insegurança, medo, a gente sente um sentimento ruim, desprezo, sensação de abandono, injustiça, tristeza, ansiedade. Ó, quem sente amor ou conexão é meus mentorandos. Ó, como eu vou conectar se eu tô com triste, com medo? Perfeita a tua pergunta, minha joia. Eu adorei a tua pergunta. É isso que a gente vai te dizer, Vênia. Como tu passar de um ponto para o outro. Existe, através de técnicas neurocientíficas, como fazer essa fusão, essa troca de um cérebro desconectado para um cérebro conectado. E aí você vai voltar, ó, dopamina alta, você começa liberando a dopamina no teu cérebro e ele pega por neurosintonia. Aí tudo vai se transformar na tua vida a partir de ti. Lembra que eu comecei falando? Tudo a partir de ti se transforma. A vida é um eco nosso. E aí tu aumenta a dopamina, você sente mais prazer e vocês querem estar perto. E ele volta a sentir saudades de você. Saudades ele vai voltar a lembrar de você. Quem aí me mentorando e disse, meu Deus, é verdade, eu comecei a fazer neurosintonia do nada, que não é do nada, né? Não existe do nada. Meu marido me desbloqueou. Meu Deus. Meu marido me desbloqueou. Ele voltou a falar comigo. Ele voltou a me chamar. Ele voltou a me olhar nas redes sociais. Ele voltou a dar uma curtidinha. A Fran falou, ó, minha mentoranda, Fran, o que que aconteceu contigo? Compartilha com o pessoal. Meu Deus, Renata, eu só acredito vendo. Ai, 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 síndrome de Tomé, eu vou te pegar e eu vou te dar um sacudão. A pessoa que diz eu só acredito vendo é porque ela é descrente. Ela não tem fé. Primeiro tu tem fé, depois tu vê com os olhos da fé e tu vê o resultado. É o resumo da ópera. O amor ainda existe. O amor ainda existe, mas o acesso foi bloqueado. O acesso entre vocês, a comunicação intracerebral foi bloqueado. Renata, como é que eu faço? O erro é um erro invisível. Quando você se afasta, o seu instinto é ou conversar, ou explicar, ou pedir, ou mostrar amor, ou ficar desesperada. Para o cérebro dele, sabe o que ele sente do outro lado? Você bloqueado ou não, você perto ou longe, não interessa a distância física. Ele sente pressão, ele sente uma coisa que é tipo uma repulsa tua. Ele tá assim, ó. Entendeu? O sistema ativa um sistema de recompensa masculino. É ausência estratégica, você está se sentindo ausente dele. Olha só, ciência e fé dizem a mesma coisa. Melhor ganhar o amor pelo respeito do que buscá-lo pela súplica. Provérbios 11:2. A mulher sábia, a pessoa sábia, não implora, não faz barganha emocional, não faz joguinho, não se desespera, não sente nada disso. Ela se posiciona emocionalmente, ela não corre atrás. Ela sintoniza. Coloca aqui, eu quero, Renata, eu quero aprender. Olha, a Fran falou, minha mentoranda. Ele sai de casa dizendo que não, ele saiu de casa dizendo que não voltava mais. Fran, minha mentoranda aqui. Nem por ouro, nem pintada de ouro. Mas hoje ele liga e vem dormir em casa e me dá o passo a passo do dia dele. Prova real. Fez sentido, gente? Quem quer isso dizer eu quero? O que que tu vai fazer agora? Vamos na prática? Vamos fazer prática, então? Vamos lá. O primeiro movimento. Primeira coisa que você vai fazer. Para de interpretar o silêncio dele como uma rejeição. Para de interpretar. Porque ele, eu quero, eu quero, eu quero, glória a Deus. Para de interpretar o silêncio dele como uma rejeição final
e não interpreta o silêncio dele e diz que não te ama mais como algo, uma sentença, não tem mais como voltar. Combinado? Isso é um sintoma neurológico, é um sintoma neurológico, não é uma sentença final. Não é uma sentença final. Se ele diz isso, é porque o cérebro dele ainda não se sente conectado com você. Não se sente, a gente chama de sintonizado com você. Não sente sistema de recompensa com você ainda. Calma, calma o coração, controla a ansiedade. Segundo, então para de interpretar o silêncio, combinado? Segundo, remova a pressão no campo energético do relacionamento. E quando eu falo de energético, gente, eu não estou falando de místico. Eu estou falando do campo emocional, energético emocional do relacionamento. Para de ficar pressionando. Para de pressionar. Falando ou não, ou sentindo essa pressão mental. Quem aqui sente pressão mental ao pensar nele, ou a falar dele, ou falar com ele? Diga eu. Só para ver se você está se identificando. Quanto várias. Quanto menos você cobra, até mentalmente. Sério, Renata? Claro que sim. Eu estudei na neurociência que existe algo chamado comunicação intracerebral. Sim. Por isso que ele se afasta mais de ti, porque tu não para de pensar mal dele. Porque tu não para de pensar que é uma injustiça. Porque tu não para de sentir tristeza ao lembrar dele. Ou medo, ou tristeza, ou rejeição, ou insegurança. E a gente precisa transformar isto em uma conexão de desconexão perdida para uma conexão coladinho, ó, igual cola Super Bonder. Quanto menos você cobrar, mais espaço o cérebro dele vai sentir o quê? Falta. Então, agora, terceira dica de ouro. Vai, hoje mesmo você já faz isso. Não pensa mais o silêncio como rejeição e não cobra mais. E faça o dia inteiro sem pensar. Sem pensar, a gente dentro da neurosintonia, óbvio, tem técnicas mais profundas para isso, mas, de uma forma geral, sem pensar que ele não te quer mais, que ele não te ama. Entendeu? E vai substituir essa reação tua automática por um posicionamento emocional bom dele. O que você faz? Presta atenção. Aqui, anota essa informação no teu material. O que você faz quando ele se afasta define o que vem depois. É isso que está definindo tudo. Quando ele se afasta, o que você sente? Aqui tá o segredo do que você está vivendo no teu relacionamento. Fala a Deus, gente. Tá chocado com essa informação? Não existe nada igual a neurosintonia. Tu não vai ver nenhuma mentoria. Por quê? Porque eu tive que passar na pele o sofrimento, eu fiz todos os cursos, todas as mentorias que tinha por aí, às vezes religiosas, às vezes da ordem cristã, com mentor tal, sobre diálogo, sobre não sei o quê, terapia, constelação, 40 mil reais eu investi, 40 mil reais em terapia, e eu investiria mais, sabe por quê? Porque a minha família não tem preço. A tua família tem preço? A minha não tem preço. Eu, Renata, decidi que não adiantava eu ter um carro na garagem, eu tinha uma caminhonete zero, uma caminhonete 150 mil, zero. Eu tinha um closet cheio de roupa, eu tinha uma clínica bem sucedida. Grande coisa, eu estava infeliz, eu estava vazia, eu estava fracassada. A minha família não tem preço, o meu relacionamento não tem preço. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Não tem preço, gente. Não tem preço. Eu investiria. Só que cheguei em um momento que, pá, solucionou. E aí eu entendi que o jeito que eu pensava e sentia sobre ele, o que passava no meu cérebro, agora entenderam porque eu comecei pelo cérebro? Não tem preço a nossa felicidade. E Deus recompensa. Meu Deus, Deus prospera tanto. Não tem preço. Que lindo, cara. Eu me arrepio, eu fico emocionada de ouvir vocês falando isso, sabe? Nossa, eu fico muito emocionada. Porque, cara, a gente só olha para os valores da terra materiais, a gente precisa mudar isso, gente. É sério, me emociona porque isso é a minha missão de vida. Sabe, viver o mundo, as pessoas vivem o mundo, a aparência, o que vão falar se eu voltar com meu marido, parece humilhação, ego, aparência, materialismo. Como você é maravilhosa. Vocês que são, que estão aqui, sabe? Eu penso em cada um de vocês do outro lado da tela. Agora tem 50 pessoas, depois a gente vai liberar para algumas outras pessoas também, mais ou menos, vai ter o quê? Umas 200, 300 pessoas que vão assistir esse vídeo. E eu quero falar para você, eu te admiro, cara.
Sabe? Você está pegando as suas dores e querendo transformar em vitória, em amor. Amada, 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 amada. Glória a Deus. Amada, amada, amada. Então, o que que a gente faz com a neurosintonia? O que que a gente vai fazer? 3 fases. Decodificação. O que que é a decodificação? Entenda os padrões ocultos e os gatilhos neurológicos que modam o teu comportamento. E agora eu vou fazer com você uma técnica. Vamos fazer uma técnica? 3 minutinhos de técnica, gente. Porque eu sei que eu quero vocês vão voltar para os trabalhos de vocês, daqui a pouco a gente está encerrando. E eu vou dar uma oportunidade, vou dar uma chance para você no final. Quer? Quer uma oportunidade? Comenta, eu quero. Eu só quero que você feche os seus olhos agora, bem rapidinho, onde você estiver, para a gente fazer uma técnica rápida de 3 minutinhos, ok? Vou botar uma musiquinha de fundo aqui. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ótimo, meus amores. Bora. Eu quero que você agora, minha joia preciosa, feche os seus olhos. Respira fundo para você tranquilizar sua mente, para você tirar as resistências mentais. E peça para que Deus esteja ao teu lado, te guiando, te conduzindo nessa técnica, para que você sinta o Espírito Santo fluindo em ti. E Deus te dando as respostas. Ele vai te mostrar as respostas que você nunca chegou. Deixa que ele flua. Confia em mim, confia no som da minha voz. Eu quero que você agora imagine um cadeado fechado na tua mente. Um cadeado fechado. E você tenta. Você pega uma chave, tenta abrir, não consegue. Você pega outra chave, tenta abrir e não consegue. No meio desse cadeado, você vê que tem o amor, a felicidade, a família, só que você não consegue abrir. E você diz, por quê? Deus, por quê? Deus te colocou aqui agora para te mostrar por quê. Você tenta outra chave. E você se dá conta que todas essas chaves foram tentativas falhas, inúteis. Foram resistências mentais, foram medos, foram inseguranças, foram rejeições. Deixa vir, deixa vir, deixa vir. Pode confiar em mim, pode confiar na tua mentora. Eu vou cuidar de você, você não tá sozinha, minha joia. Confia em mim, confia em mim. Deixa vir, deixa vir. Inseguranças, rejeições, tentativas falhas, medos, medos. Tá vindo algo sobre medo, tá vindo algo sobre medo. Experiências passadas. Até que Deus diz: deixe para trás as velhas coisas. Eis que tudo se faz novo. E você pega essa chave do novo de Deus e você coloca. E no primeiro clique, abriu o cadeado. Tá ali a resposta. Qual é a barreira? Qual era a barreira que te impedia? Qual era a barreira que te impedia? Medo, orgulho, dores, traumas? O que te impedia, minha joia? Deixa vir, deixa vir. 1 minuto para ficar ali. E você vê cadeias quebrando, cadeias quebrando, cadeias quebrando, cadeias quebrando. Glória a Deus, Pai, glória a Deus. Traz cura. Você consegue acessar o coração no meio, depois das cadeias quebrando. Acesse o coração, acesse o coração. 1 minuto para ficar ali. Abraça esse coração. Abraça esse coração. Para finalizar, você pega esse coração que você pegou no centro
e leva ele em direção ao teu peito agora. Faz como se fosse o símbolo de pegar esse coração e colocar no meio do teu peito, e você substitui. E você vai ter um novo coração. Tô no trabalho chorando muito, toda arrepiada, todo mundo me olhando. Glória a Deus, dane-se. Nem te importa, minhas joias estão te olhando. Você está curando. E a coisa mais linda. Dane-se, dane-se. Não precisa ninguém te aprovar. O importante é que Deus te aprova. Que Deus te ama. Glória a Deus por essa missão. Eu amo minha missão. Chorando. O que vocês estão sentindo, gente? Isso que foi rapidinho. Imagina só. Imagina só se é completo o negócio. Leveza, maravilhoso. Glória a Deus. Depois da decodificação, você se reposiciona, você transforma suas percepções, você escreve narrativas internas, e o novo de Deus começa a se apresentar na sua vida, minha joia. O novo de Deus começa, ele chega, Deus apresenta o caminho. Deus vê o teu coração, Deus quer te curar. Estou os prantos, glória a Deus, paz. E aí vem a reconexão emocional. Aí você restabelece vínculos autênticos, profundos, você alinha a sua mente e o seu propósito. Tá feliz, gente? Olha só, eu trouxe aqui exemplos de uma mentoranda minhas. O que acontece quando esse método é aplicado? Se você sentiu paz e bem-estar, imagina você viver tudo isso completo. Três casos de mentorandas minhas, mensagens que eu recebi. Ele estava decidido a se separar. 38 dias depois ele me pediu para recomeçar. E ele disse que não queria mais, igual a Fran contou e várias mentorandas contam. Fiz 8 anos de terapia de casal, não funcionou em nada. Só dinheiro gasto. Era R$500 por sessão, dava 2.000 por mês. Eu e ele, era um ringue, uma briga, um caos. 16 mil reais ela gastou. 3 semanas com a Renata mudaram mais do que tudo que eu fiz antes. Ainda, olha esse outro caso. Ele voltou por conta própria, eu não pedi, eu não implorei. Eu só aprendi a pensar e a fazer diferente. Você quer isso, minha joia? Quem amou e quer continuar sendo minha mentoranda? Nosso protocolo. Quem quer começar hoje a mentoria com a gente? Hoje, Renata, pode ser hoje? Eu já tenho acesso a tudo hoje. Quem quer? Quem quer dizer eu quero? Que eu vou liberar algumas vagas. Só que detalhe, espera, eu vou te apresentar aqui como funciona. Como funciona a tua mentoria, Renata? Só que tem que se inscrever hoje. Eu só vou liberar algumas vagas. Não sei, a minha equipe falou, às vezes é de 3 a 5 vagas. Talvez só tenha 3 vagas. Por quê? Porque a gente tem a agenda dos mentores. Tu vai ter 5 mentores olhando o teu caso na nossa mentoria Diamante. Eu quero. Presta atenção. Eu vou dar oportunidade hoje. Saindo da live, acabou. O que é a mentoria Diamante? É a minha mentoria de acompanhamento individual. Tu vai ter mentoras te direcionando. Mentora Paty, mentora Fer, eu como tua mentora, Rafa, meu marido, e a mentora Mai. 5 mentores olhando para o teu caso. 5. E a gente não tem um caso que a gente não decodifique, que a gente não diga o problema dessa pessoa é essa. Tu vai ter certeza absoluta do que você vai fazer. Mentores maravilhosos e cheios de luz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como é que é, gente? Acompanhamento individual mensal nos próximos 4 meses. Ok? Além disso, calma. Você vai ter encontro ponto cego comigo e com meu marido. Nós dois olhando para o teu caso. Onde a gente vai te dizer, o teu problema é este. É isso. Sabe o que a gente fez agora na técnica? Mas nós vamos te dizer de forma profunda. Eu vou encontrar a raiz do teu problema. Eu, Renata, vou encontrar a raiz do teu problema. Você quer encontrar a raiz do teu problema e dizer, meu Deus, era por isso que eu não era feliz no amor? Eu vou te trazer, vou te tirar a venda dos olhos e tu vai ver como nunca. Eu te garanto que tu vai ter certeza absoluta qual é o teu problema. Além disso, tu vai ter um diagnóstico individual do teu caso, um protocolo. Olha, no teu caso tem que ser isso, aquilo. Esse é o teu protocolo, são protocolos. A gente trata relacionamento como a gente trata um problema de saúde. Como eu vim da área da medicina, eu aprendi isso. Sabe quando tu tem um problema, a pessoa tem um câncer e o médico diz, precisa fazer tantas intervenções quimioterápicas, radioterápicas, medicamentosas, precisa ressecção cirúrgica, remoção cirúrgica, o protocolo é esse? Então, a gente faz igual. A pessoa precisa ser um protocolo.
Então, tu vai ter o protocolo aplicado por teu caso. Ó, o teu caso é esse e aquele. Ah, Renata, eu quero tirar dúvidas. Tu tem, dentro da minha mentoria, um WhatsApp exclusivo para tirar dúvidas. Exclusivo. Vai lá, tu manda uma mensagem e tu vai ter a mentora só que vai te direcionar. E as respostas são maravilhosas e são profundas. Além disso, eu quero ter amigas, eu quero ter pessoas que estão vendo o mesmo propósito, as pessoas não me entendem. Quem aí, gente, ama a nossa comunidade diamante? As mentoras cuidam de você dentro da comunidade, mandam mensagem, você forma amigas, tem um grupo, ambiente de alta lapidação, você não vai mais ficar sozinho. 5 mentores, agora a gente tem 5 mentores, 2 mentoras, Rafa e eu, e a mentora Mai. E além disso, que a gente tem apresentado como uma novidade, é tira a dúvida semanal. Tu entra, tu tira a tua dúvida com a mentora e ela vai te dizer o que fazer na próxima semana, ou te tirar de pontos cegos. São dúvidas que viram o jogo. Nossa, eu estava muito em ponto cego sobre tal coisa, sobre tal dúvida. O que eu preciso fazer? O que eu faço? Meu marido falou tal coisa. Como eu ajo? O que eu faço? Qual é o meu problema? Entendeu? Seria 10 mil. Seria caro 10 mil, gente? Seria caro? A mentoria Diamante é 5.200, mas para quem aqui está na live, 50% de desconto. Meu Deus, Renata, eu quero muito. Quem quer, gente? Quem quer entrar? 50% de desconto. Como que funciona, gente? Consigo o boleto parcelado, consigo o cartão de crédito. Eu vou colocar o link de aplicação para você. Como funciona? É por aplicação. O que é aplicação? A gente seleciona as pessoas. Por quê? Porque é um ambiente muito íntimo. Então, você vai passar por uma ligação rapidinho, 5, 10 minutos, aí a minha equipe vai te ligar, vai te pedir o teu caso e a gente vai ver se condiz, se você é aprovada para entrar na mentoria Diamante. Por quê? Porque é a nossa mentoria VIP, exclusiva. A gente vê se tem adequação, se a gente pode contribuir de fato para o teu caso, né? Se o teu caso a gente consegue orientar. O que você precisa fazer? Aplica. Eu vou tentar conseguir 5 vagas, tá? Peraí, deixa eu ver quantas pessoas tem. Agora a gente tá com 42 pessoas ao vivo. Muita gente quer, e muita gente vai voltar para assistir. Então eu vou ter umas 200 pessoas até amanhã que vão assistir isso. Quem conseguir antes, assim, é sempre um sucesso, sempre estoura as vendas, né? Por quê? Porque as pessoas querem se inscrever. É um sucesso. 250 reais por mês para você ter essa mentoria. E ainda, você vai ficar na minha mentoria 1 ano. Você vai ter 4 meses de acompanhamento, mas na mentoria Neurosintonia, 1 ano. Você vai se surpreender. 1 ano sendo minha mentoranda. 4 meses para resolver o teu caso em mentorias individuais. Depois você continua com a gente. Aí depois, Renata, que terminar, tu vai ter toda semana a mentoria com todo mundo. Toda semana, por 1 ano. É só o que você precisa. Você viu que as minhas mentorandas falaram? Quem aí disse que depois que começou a neurosintonia, disse que acabou as outras terapias? Só investiu nisso. A gente consegue fazer Pix parcelado, boleto parcelado ou cartão de crédito. Quem aí, minhas mentorandas, vale a pena ou vale a galinha inteira? Quem quer aí ter as colegas novas? Quem já aplicou, gente, diga eu. Porque daí eu vou dizer para minha equipe do nome de vocês, que vocês estavam ao vivo. Diz eu. Quem já aplicou? Pode comentar para mim. Quem aí? Qual é a diferença, Mari? A diferença é que você tem mentoria individual, você vai fazer parte da comunidade das diamantes e você vai ter acesso à mentoria SOS e você vai ter um WhatsApp exclusivo. Você vai ter individual e a ponto cego comigo e com a Rafa. Então aplica que tu faz um upgrade. Tu só paga. Tô conversando com a Tera. Ótimo, maravilhosa, Yara. Então, ó, se tu for logo, as 5 vagas já estão a 1.000. Vamos mandar mensagem para Stephanie. Ótimo, Mari. Pode fazer upgrade. Pode chamar elas. Gente, o que eu vou pedir para vocês? Aplicação no link. Eu quero, como faz? Eu vou colocar o link para você aplicar, tá bom? O link para você aplicar. Precisa passar por uma aplicação. Aplica, e daí a minha equipe vai dizer: ah, a gente tem essas formas, como você prefere fazer. Aí as coisas, negociação, tudo com elas, não é comigo. Eu só quero ser tua mentora. Renata, quem entrar pela primeira vez hoje, vai ter liberado o material hoje? Hoje. Se inscreveu, já está liberado. Já tem liberação. Já acessa a nossa plataforma, o nosso método, o nosso protocolo de 3 meses, já marca o primeiro atendimento, já recebe o link para marcar o primeiro atendimento com a mentora individual. Ela vai te ouvir, ela vai conhecer o teu caso baseado na neurosintonia. E tu já vai começar a ser minha mentoranda. Amém, gente? Eu quero. Ótimo. Edilene,
Aplica, minha joia, aplica, que daí depois tu diz, olha, eu quero conhecer mais as outras mentorias e a minha equipe vai entrar em contato contigo, vai te explicar quais outros tipos tem, tá? Mas a Diamante é a única que a gente tem esse atendimento individual. Quem quer mentoria individual? Gente, dúvidas sobre a mentoria. Gostaram? Gostaram? Ó, somente 5 vagas. A minha equipe vai te ligar, vai ver se você, né, é aprovada para entrar na mentoria Neurosintonia e a gente já começa essa reconexão emocional. Você já vai ter acesso às técnicas. A gente tem scripts de WhatsApp pronto para você copiar e colar o que você escreve para o teu marido, para você não desbloquear essa conexão emocional, para você se conectar. Então já tem acesso a tudo. A nossa metodologia, você já baixa o material, você já entra na comunidade, você já acessa todo o material hoje. Hoje mesmo você já vai começar. E tem gente que tem resultado em 7 dias. Resultado, não te apega ao tempo. O importante é que você vai ter resultado. Eu te garanto. 90% das minhas mentorandas, elas começam a se sentir menos sintomas de depressão, de ansiedade já nos próximos. Tem gente que deixa de tomar remédio, ok? Mentoria individual. Essa mentoria individual, 12 vezes 50, de 251, Vênia. Aplica, minha joia. Aplica. Eu quero ser tua mentora, hein, Vênia? Eu gostei de você, gostei do teu caso. Gostei de um monte de gente aqui. Gostei de um monte de gente aqui que super contribuiu. Edilene, você também. Daí, aplica, tá? Aplica. Mari vai para diamante também. Yara vai para diamante. Ixi, só isso já foi quase todas as. Então, gente, quem quer, corre rápido. Vai ser por ordem que a equipe vai te chamar. Tá bom? Lude, aplica e pede para nossa equipe te dizer como funciona. Certo, gente? Quem amou aqui, daí aplica porque elas vão te mostrar lá na aplicação como é que funciona o funcionamento de forma de pagamento, que eu não entendo muito sobre isso. Minha especialidade é restaurar casamento e levar vocês para o sim. Depois é a minha equipe que conduz essas coisas mais burocráticas. Gente, quem amou aqui a aula? Gostaram? Amaram? Ó, alguém comentou da equipe. Amém! Glória a Deus, que nota vocês dão de 0 a dar? Quero mais, amada, vai ter, quero mais. Quanto? 2 vagas só? Ah, a minha equipe me avisou que tem 2 vagas. Apliquem logo, tem que entrar, né? Hoje já tem todo o acesso liberado. O negócio é maravilhoso. As pessoas, elas não se importam em investir, eu vejo. Porque as pessoas hoje em dia, graças a Deus, têm consciência, sabe? O que tem peso eterno, sabe? Família é prioridade, família é o principal projeto de Deus. Caro é ser infeliz, caro é tomar antidepressivo, caro é fazer uma terapia que não funciona, caro é ter carro na garagem, é ter um celular com internet e ter o coração destroçado, destruído, é chorar, é pagar remédio, isso é caro, né? Amém, 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 amém. Mari, aplica, depois o pessoal entra em contato contigo, tá bom? Meus anjos, eu vou lá então. Glória a Deus pela vida de vocês. Espero que tenham gostado, que tenha feito sentido, que tenham virado chave. Contem comigo sempre e deem uma palavra de como você está se sentindo agora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Beijo, minhas joias. Eu amo vocês. Contem comigo e eu quero ser tua mentora. Eu quero te pegar pela mão e nunca mais te deixar sozinha, triste, infeliz. Deus recompensa quem não desiste. Quem dá um passo de fé, Deus coloca o chão, confia. Eu vivi isso na minha história e hoje só tem história linda para contar para vocês. Eu quero ter você mais perto. Beijo, obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Bem melhor, em paz, glória a Deus. Obrigada, amo a vida de vocês. Beijo, 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 beijo. Bom trabalho, bom